minutos. 20 minutos é muito pouco, porque a história é muito complexa. Só essa história lá do assalto a Pombal. Mas aí vai ter bastante tempo para pesquisar, né? Aconteceu na madrugada do dia 19 de fevereiro de 1874. Mas vamos voltar um pouco para começar a entender o que aconteceu naquela época. Entre os anos de 1864 e 1870, aconteceu, porque tudo que a gente está tratando aqui é história, não pense que é só história daqui, não. A gente está falando aqui de história do Brasil. A história de Jesuíno, Brilhante, é a história do Brasil. Não? A gente aqui, muita gente, principalmente a gente aqui da terra, não dá tanto valor, mas quando chega em grandes reuniões de grandes estudiosos, aí começam a falar sobre ele, e foi Jesuíno que levou o nome de Ipatu a ser conhecido. Não? E nós não estamos aqui, como voltamos a dizer, né, como sempre repetiu, enaltecendo o cangaço, a violência, de forma nenhuma. A gente está falando da história, uma história de briga entre famílias, que sempre aconteceram no Nordeste. Todas as cidades do Nordeste aconteceram briga de famílias. Você coloca aqui em Patu, que foram os Brilhantes contra o Limão, lá em Catolé teve também, lá em Exu, é muito conhecido, né, lá em Serra Talhada, e em todos os municípios, Floresta também teve outra muito conhecida, né? Briga de famílias. É isso que a gente está tratando. Né? São pessoas honestas, direitas, que por algum motivo chegaram, principalmente política. A maioria das vezes foram políticas. Não foi o caso bem de Jesuíno no início, não, mas depois entrou a política no meio. Né? Pois bem, entre esses anos, em 1860, eu quero contar o que aconteceu naquele dia. Entre o ano de 1864 e 1870, aconteceu a Guerra do Paraguai. Nessa época, o Brasil estava procurando gente de todo jeito para combater. Ninguém queria, era se escondendo, todo mundo. Sabe? O pessoal, chegava aquele pessoal, umas patrulhas do governo imperial, querendo os coronéis, as pessoas que têm mais poderes, né? Para o filho não ir, dava dinheiro. Às vezes trocava, não, é o seguinte, você não leva meu filho, não, mas eu dou 10 escravos. Os cabas levavam os 10 escravos. E assim fez. Quando aconteceu isso, essa turma chegou para pegar o pessoal lá em Pombal. O delegado nessa época se chamava, deixa eu pegar o nome dele para não... O delegado nessa época se chama Capitão Francisco de Oliveira. Francisco de Oliveira Freitas. Ele era o delegado, e esse cara veio. Quando teve um ex-escravo chamado Barnabé Ferreira, Julião Ferreira, quando soube que estava, veio se esconder. Ele era um escravo liberto, sabe? Já tinha comprado a forria dele, e quando ele fez, porque a prioridade que eles davam não eram os poderosos, não, eles queriam pegar os pequenos. A maioria das pessoas que lutaram na Guerra do Paraguai brasileiro eram negros, sabe? Eram os ex-escravos ou escravos mesmo. Aí, quando ele correu para Catolé do Rocha, foi se esconder, saiu de Pombal, foi se esconder em Catolé do Rocha, na casa, na residência de uma tia dele, que também ex-escrava. O delegado, que já tinha sido o dono da tia dele, sabia onde ela morava. E quando procuraram ele, vamos buscar esse homem. Aí foram buscar ele em Catolé do Rocha e prenderam. Esse cara foi preso, levaram ele lá para Recife. Poucos dias depois, ninguém sabe por que ele voltou. Ele retornou. Né? Quando ele retornou para Pombal, ele disse, olha, quem me deve não tem com quem pagar. Não é alguma coisa assim, né? Aquele ditado que eles diziam. Aí o que aconteceu? Ele ameaçou o delegado, né? Esse delegado, o capitão Francisco de Oliveira Freitas. E ele voltou, ninguém sabe se ele inventou uma doença, sei que a guerra não terminou, não. Ele foi lá e foi libertado. Né? E voltou. Aí ele ficou com essa ameaça e voltou para Catolé do Rocha. Aí entra o patuense. João Dantas de Oliveira, era um homem muito poderoso lá em Pombal. Ele saiu daqui de Patu e foi para lá, casou com uma mulher rica, né? E aí ele conseguiu subir na política, e hoje, nessa época, ele já era o homem mais poderoso de Pombal, comandante da Guarda Nacional. Ele tinha em comum com Jesuíno o seguinte, a mãe de Jesuíno era de Pombal, e ele era casado com mulher de Pombal e morava lá. Quando as coisas engrossaram aqui, nessa briga com os irmãos, ele pegou a família de Jesuíno era muito perseguida política, porque os políticos aqui davam mais apoio aos negros de Limões. Era pessoa ex-escravo, mas era muito bem quisto, muito querido, sabe?
trabalhava para todo mundo, fazia questão, eram comerciantes, e o pessoal sempre ficou do lado deles. E isso aí, eles não tiveram mais espaço, porque o Jesuíno antes tinha um tio que era cangaceiro, não era muito bem visto, o Cabé. Cabé foi exatamente, Cabé Brilhante foi exatamente esse da casa que, a primeira casa, essa casa das pedras foi usada por Cabé, tio dele. Aí ele, Jesuíno, quando viu que estava sendo perseguido, que não tinha proteção, correu para Pombal, lá tem um protetor. Jesuíno não, é família, compraram uma propriedade lá, a propriedade de Boa Vista e ficaram por lá. E voltando a Julião, quando veio para a Catedral do Rocha, o capitão João Dantas de Oliveira era inimigo desse capitão, do ex-delegado. Doido para matá-lo. Aí disse, sabe o que é que eu vou fazer? Já que o cara ameaçou, foi lá em Catedral, chamou, rapaz, é o seguinte, vamos lá para a minha propriedade, eu não falta nada para você. Aí já, quando chegou, levou para a propriedade dele, né, para a propriedade de São Benedito, na condição dele matar o inimigo. Aí Julião faz um atentado na fazenda do cara, o cara escapa. Né? Aí o primeiro suspeito, quando aconteceu, foi um atentado de noite, e o primeiro suspeito da polícia foi em cima desse Julião. Quando chegaram na casa de Julião, que morava na fazenda dele, encontraram lá a arma do crime, né? A arma, o Bacamarque, ainda quente, e prenderam Julião. Julião assumiu sozinho a culpa. No início ele negou, mas quando tinha mostrado as provas, ele assumiu a culpa. Sou eu, não tirou João de tempo, o capitão. Aí ficou. Aí ele fez um pacto com João, para João tirar ele da cadeia, que ele não abriu o bico. Né? Aí pode deixar. Porque eram dois homens poderosos, tanto João como o capitão Francisco, né? Freitas de Oliveira Freitas. Aí ele não confessou de jeito nenhum, mas o capitão sabia, mas não tinha prova, que o cara assumiu. Aí o que aconteceu? O capitão, o João, ficou querendo pagar o que devia a ele, soltar ele da cadeia, que ele tinha sido condenado, o Julião. E escreveu, primeiramente, arranjou o morador dele, assumiu a culpa. O morador, quando abriram o processo, o morador não sabia dizer nem como foi, onde o cara morava. Aí depois ele escreveu uma carta para o imperador Pedro II, pedindo perdão, dizendo que o cara era perseguido porque os caras que prenderam eram republicanos, e ele não era. Né? E findou, ele estava preso. Foi nessa ocasião, já vamos a 74, que ele estava preso na cadeia de Pombal. O irmão de Jesuíno, Lucas, tinha sido preso porque ele assassinou um dos irmãos. Eu acho que foi Honorato, não foi? Honorato, ele foi preso em Catedral do Rocha, juntamente com um grande líder cangaceiro também do grupo, que era o Manuel Pajeú. Esse Manuel Pajeú, ele veio lá, como o nome diz, ele veio do Pajeú, era um escravo foragido, e se juntou ao grupo de Cabé, do tio de Jesuíno. E quando Jesuíno entrou no cangaço, ele ficou como sendo o líder do grupo, porque ele tinha mais experiência. Só que ele foi preso juntamente com Lucas. Né? Aí Jesuíno com o irmão preso, e já a família morando em Pombal. Né? Aí a mesma tática João Dantas, que usou com o Julião, né? Ele utiliza agora com Jesuíno. E Jesuíno, olha, é o seguinte, se você não tomar cuidado, seu irmão vai apodrecer na cadeia. Ninguém tem interesse em ele já botar em julgamento, não. Agora, se você fizer eu faço um trato com você. Eu tenho uma pessoa lá dentro para soltar. É Julião. Aí ele disse, pronto, você vai lá na cadeia, eu facilito tudo. Só que o delegado era inimigo o próprio delegado, que estava assumindo Pombal, era inimigo de João Dantas. Aí o que foi que João Dantas fez? Aí Jesuíno topou, né? Fez essa reunião, Jesuíno topou atacar a cadeia de Pombal para tirar exatamente o Manuel, né? O Manuel Pajeú, o irmão, e também o Julião, que era do interesse dele. Sabe o que foi que ele fez, o João Dantas? João Dantas simplesmente tinha um cara lá que era um alferes. Esse cara era da cozinha dele, sabe? Aí ele inventou, fez correr um boato que esse alferes tinha sido promovido e tinha viajado. Só que o alferes estava escondido na propriedade dele. Olha o bicho como era inteligente. Quando passou uns 15 dias, esse alferes reaparece. Chegou. Ele disse que o alferes tinha ido da capital paraibana porque tinha sido chamado pelo secretário de segurança, na época se chamava chefe de polícia, né?
tinha para ser promovido. Quando esse cara está escondido, ele não vai para não tem João Pessoa, não é para ser mais Paraíba. Não tem ido nunca, não, é só invenção dele. Depois esse cara aparece, com a portaria, sendo nomeado delegado, exonerando o que estava lá. Era um artista. Aí exoneraram com a carta, com a portaria falsa. Exoneraram o delegado e quem assumiu o cargo foi esse cara de João Dantas. Esse cara que era da cozinha de João Dantas. Esse delegado sabia que, quando soube do boato que João Dantas, que Jesuíno ia atacar a cadeia de Pombal, pediu reforço na capital. Mandaram o reforço. E não tinha como invadir a cadeia de Pombal, não. Tá? Aí, quando esse delegado assumiu, o delegado falso com a portaria falsa, ele simplesmente relaxou, mandou todo mundo ir dormir, ir para casa. Aqui, 2 segundos, escolheu os deles, né? Pronto, a Jesuíno entrou na cadeia de Pombal nessa facilidade. Né? Ele deu muito tiro, mas o tiro foi depois, quando ele saiu atirando, entraram cantando, tudo, mas assim, não houve uma gota de sangue derramada. Né? Foi tudo facilitado. A verdadeira história foi essa aí. Inclusive, como eu disse, na história sempre a gente tem, se você pega aqui, a gente voltar assim atrás, a gente que é daqui da região, sempre tem parente no meio, né? Até eu conversando com, o nome dele era João Dantas de Oliveira, né? Aí eu disse, bota um Dantas e um Oliveira para o meu lado para me intimidar. Pois é, meu bisavô, quinto-avô, meu quinto-avô, é por isso que eu conheço bem essa história, que eu fui a fundo do processo, porque meu quinto-avô está nesse processo. Ele está no processo porque ele morava por trás da cadeia. Quando ele viu os tiros, ele correu para lá para olhar. Né? Foi lá, aí ele entrou como testemunha. Aí, pelo menos entrou na história, né? Está lá no processo o nome dele. João Inácio Cardoso Darão. Né? É meu tataravô. Pois é, a história, assim, eu tentei o máximo resumir, né? É bem complexa, mas foi mais que me pediram, né? Mas o básico é a história é essa. Né? E estou aqui à disposição de qualquer pergunta que... Tenho? Fui mais rápido. Pois bem. Deixa eu... Não, vocês também. É. Não, é exatamente o básico que eu queria dizer é isso, né? A questão da prisão, que muitos livros, inclusive, eu estava vendo aqui nesse cordel que o poeta ali hoje, não é um poeta, José Bezerra de Assis, né? Ele colocou, bem colocado, eu observei, eu li bem, depois que ele leu aqui, eu ainda li mais ainda em casa. E a gente observa que esse cordel dele, ele prezou muito por lado histórico. Sabe? Eu não fiz aqueles enfeites, aqueles rodeios de enfeite, não. Você vê que você vê, ele falou aqui como é o amigo nosso, Roberto, né? Roberto fez uma reportagem sensacionalista, de uma forma, eu disse, Roberto, que disse, rapaz, o povo gosta assim. Ele contou a história da invasão à cadeia, né? E está no livro assim, realmente está, né? Não está mentindo, não. Porque ele diz aqui, o poeta José Bezerra de Assis, olha bem como ele diz a verdade aqui. Com o coronel João Dantas, Jesuíno faz um trato, está vendo? É verdade, Jesuíno fez um trato com ele, né? Na cadeia de Pombal, fazem grande espalhafato, tiram seus presos ilesos e mais de 40 presos debandam ganhando o mato. São 43 presos. Desses 43 presos, são os 3, né? O do interesse do coronel, que é o Julião, dois do interesse dele, que é o Lucas e o Manuel Pajeú, né? E alguns ficaram na cadeia. Teve até um louco, tinha até uma criança, tinha um menino, até menino naquela época era preso, né? Um menino. E as pessoas que ficaram na cadeia foi porque já faltava 1 mês, 2 meses para cumprir a pena, sabe? Tem louco, até pessoa louca era presa naquela época, por ser louco, né? Mas o básico da história, que precisa ser contado, a verdade que precisa ser contada, de acordo com o que está no processo, e você, quando cruza as informações dos jornais, é exatamente essa aqui, sabe? Que houve a facilitação por parte de João Dantas de Oliveira, o patuense, que depois, quando abre o processo, após 14 dias depois, tem um professor lá, professor Alves Alba,
ele é professor público, né? Aí ele sempre é crítico, porque ele já tem sido correligionário de João Dantas. João Dantas tem rompido com uma família que ele cresceu por conta dessa família. Depois ele rompe e consegue ser o poderoso e começa a haver a briga entre eles. Esse coronel, o Prado começa a falar, ele manda assassinar o coronel 14 dias depois, né? No dia 2 de março. Né? Dia 2 de março. E depois disso, quando abre o processo, aí ele volta para morar aqui. Né? Ele vem morar aqui. Mas muitas pessoas da família, eu até contei, falando em família aqui, tem um caso de, eu falo nesse livro de Ulisses, que você falou aqui, né? Que lançou ano passado, eu falo que tem um tio de Ulisses, que é tio, padrinho e pai de criação, né? Chamado Ademir Liberato. Ele é casado com a neta de João Dantas de Oliveira, lá eu conto. Né? E, por coincidência da vida, né, ele é sepultado no cemitério daqui de Patu, porque ele casou, no outra núpcia, ele casou com uma menina de Caraúbas, né? E naquela época parece que o Caraúba pertencia a Patu, né? Pertencia, não foi? Caraúbas, é. Aí ele é sepultado aqui. Você vê com a história, nossa história, da gente aqui do sertão, sempre tem, né, essa ligação sanguínea. Né? Boa apresentação. E agora